Fala Dev, no vídeo de hoje nós vamos aprender herança com Java, aonde eu vou te explicar aqui através dessas três classes aqui. Eu já criei, tomei a liberdade de já criar o projeto aqui, um projeto básico, que só tem três classes. Onde a classe pai aqui, que eu criei, não tem nada dentro dela, como você pode ver, não está sendo nem usada. A classe filho também não tem nada dentro dela, é especificamente só para você entender o conceito de herança. E aqui a classe main, que é a classe principal, que tem o método public static void main, que é onde a gente vai executar todo o nosso programa. E a única coisa que ele faz aqui é mostrar a mensagem inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito, que eu percebi aqui que 80% das pessoas que curtem os vídeos aqui, que gostam, não são inscritos no canal. Então se puder fortalecer aqui pra gente, para melhorar o nosso engajamento, vai ser ótimo pra gente. E deixa seu like também, tá certo? E a gente já vai começar aqui com o conceito de orientação a objetos, especificamente na parte de herança. Quando eu quero aplicar herança, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho uma classe aqui pai e tenho uma classe aqui filho. Para que serve o conceito de herança? Para que todas as características de uma classe geral, de uma classe que a gente chama de pai, de uma classe que a gente pode chamar de mãe, que geralmente em orientação a objetos nos livros eles abordam a parte de herança como uma classe pai, o nome é o nome que eles dão mesmo, o nome classe pai ou classe mãe, ou classe filho ou classe filha. A classe pai geralmente é aquela classe que tem todos os atributos, todos os métodos que são genéricos, são gerais. E a classe filho herda essas características desses métodos. Mas como é que eu posso dizer que tudo que tem aqui dentro da classe pai vai ser herdado pela classe filho? Através de uma palavrinha reservada do Java chamada extends e depois informar o nome da classe. Ou seja, primeiro eu tenho uma classe que é um pouco mais específica, que vai herdar a característica de uma classe mais geral. Ou seja, se eu tenho aqui a classe pai ela geralmente pode ter alguns atributos, como um string nome, que é uma coisa que é geral, é um atributo que é geral. Ou seja, se eu tivesse aqui 20 filhos e eles fossem herdar as características do pai, todos eles teriam que ter um nome. Isso aqui é óbvio. E também a gente pode colocar aqui um int idade. Ou seja, se eu tivesse aqui 300 filhos, todos eles também teriam que ter esse atributo aqui chamado de idade. Só que a gente sabe que a gente não vai, se a gente criasse aqui, por exemplo, umas 100 classes diferentes e todas elas tivessem que ter o atributo nome e idade, a gente simplesmente não ia sair criando em cada um, porque isso aqui não é uma boa prática, né? Porque na orientação a objetos a gente simplesmente faz uma coisa chamada de modularizar, onde a gente cria classes para fazer tarefas gerais e cria classes para fazer tarefas específicas, sem que a gente precise reescrever o código, ou seja, a gente faz a parte do reuso. Então, através dessa palavrinha reservada aqui, extends pai, na classe filho eu tenho acesso a esses atributos aqui. Só que a gente sabe também que é uma boa prática de programação utilizar modificadores de acesso como o private para auxiliar na parte de atribuição quando você quer definir atributos, como no caso nome e idade, que são características específicas da classe geral, no qual vai ser herdado pela classe filho. Só que quando a gente coloca o modificador private, a gente sabe que a classe filho não consegue mais enxergar esses atributos, porque é de responsabilidade da classe principal agora manipular eles. E como é que a gente pode fazer isso na classe filho? Através dos métodos get e set. Só que antes de criar o método get e set, eu vou criar aqui o construtor. Você já viu o conceito de construtor, a gente tem o conceito de construtor vazio, que é esse daqui, e tem o conceito de construtor que já vem com os atributos, como no caso aqui o string nome e o int idade. O construtor vazio, ele serve para quê? Para que eu inicialize o meu objeto com valores que não vai afetar ele em nada, para que depois eu possa alterá-los. Ou seja, ele só vai dar uma inicialização. E essa inicialização a gente começa com valores padrões, como uma string vazia, e para o valor idade, que é um inteiro, um valor como zero. Já quando a gente já recebe os valores através de parâmetros dentro desse construtor, para criar o nosso objeto, significa que o que a pessoa digitar lá no programa principal e passar aqui dentro, já vai ser atribuído automaticamente nessas variáveis aqui. Só que geralmente a gente faz o que como boa prática? A gente utiliza o mesmo nome do atributo no mesmo nome do parâmetro. Só que aqui na hora da gente definir, a gente utiliza uma palavra reservada já chamada this e chama coloca ponto para acessar o atributo, ou seja, este this aqui ele está dizendo o seguinte: nesta classe pai eu quero que você acesse através do ponto o atributo chamado de nome e você coloque como valor para ele o que está sendo passado como parâmetro dentro dessa variável aqui, que no caso é nome também. Eu só estou colocando isso aqui porque eles têm o mesmo identificador, nome e nome. A mesma coisa para a idade. Vou colocar aqui this idade para dizer que
nesta classe aqui, pai, eu quero acessar através desse ponto o atributo idade e adicionar como valor o que está sendo passado aqui por parâmetro. No caso também é a variável idade. Ou seja, é essa leitura que a gente geralmente faz quando a gente está aplicando o conceito de orientação a objetos. E agora o que eu tenho que fazer? Criar os métodos get e set, como aqui public string get nome para recuperar o nome, dar um return o valor que tem lá na variável. Ou seja, o método get nada mais serve para que a gente acesse ele para recuperar os valores dos atributos. Ou seja, como eu não posso acessar os atributos diretamente, por causa do modificador private, eu coloco o modificador público, defino qual vai ser o tipo de retorno, coloco a palavrinha get e com a primeira letra maiúscula eu simplesmente coloco o nome do atributo e passo em seguida o resto minúsculo, ou seja, get nome, e aqui ele não passa nenhum parâmetro. E como retorno, eu vou retornar o valor do atributo, que é o que está armazenado nessa variável. E para modificar o valor que já foi adicionado, por exemplo, eu criei um objeto com um construtor que não recebe nenhum parâmetro, ele inicializou assim, mas depois eu quero modificar, o que é que eu tenho que fazer? Eu posso criar um método chamado public, que não vai ter retorno, é void, e eu colocar o nome set nome. Isso aqui é uma boa prática de programação. Só que dentro desse set nome, eu vou passar aqui o parâmetro. Qual é o parâmetro que eu quero passar? É o nome, que eu vou receber aqui dentro, como aqui dentro do construtor. Ou seja, eu vou atribuir, vou pegar nesta classe aqui pai, vou acessar o atributo nome e vou passar como valor o que está sendo recebido aqui como parâmetro no método set nome. Ou seja, método get e método set nada mais serve para dizer get, que em inglês é pegar, recuperar. Ou seja, eu quero recuperar alguma informação da classe pai, como aqui no caso o atributo nome, e retornar para quem está pedindo ele, que geralmente a gente vai utilizar aqui na classe principal. E o método set serve só para dizer, olha, set, eu quero alterar o valor do atributo, ou então eu quero atribuir um novo valor para esse atributo aqui, que vai receber esse valor aqui como parâmetro. E depois você só atribui e pronto. Ou seja, eu tenho o método getSet para cada atributo que tem aqui. Se tivesse 20 atributos, teria um método getSet para cada um, certo? E agora a gente vai olhar a parte da idade, onde a gente vai criar aqui um public int, aí get idade, para a gente simplesmente recuperar o valor da idade, caso a gente precise lá no nosso programa. Eu coloco aqui return idade e public void set idade. Aí você pode se perguntar por que você não está utilizando a palavrinha reservado this aqui. Se eu quisesse, eu poderia utilizar, que ele não daria problema nenhum. Mas como eu só tenho esse atributo aqui, não tem outro atributo com o mesmo nome, eu não preciso, tá certo? E aqui public void set idade, eu vou colocar aqui um int idade, onde agora, como eu vou precisar atribuir o valor da idade, e elas têm o mesmo identificador, eu utilizo this idade é igual a idade, certo? Agora nós já temos aqui os métodos get, set, para cada um dos atributos, construtor com parâmetro e construtor sem parâmetro. E aqui dentro da classe filho, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente colocar uma informação específica do filho. Por exemplo, aqui, o pai, ele tem o nome e a idade, que é padrão de cada um deles. Mas qual seria uma característica única do filho? A gente parar para pensar assim, certo? O que é que um filho tem? Um filho geralmente ele pode fazer uma coisa, reclamar. Tá aqui, ó. Boolean reclamar. É um atributo específico do filho. O pai não reclama, mas o filho reclama. A gente pode pensar dessa forma. E aqui no construtor, eu posso simplesmente criar um construtor chamado public filho, onde ele pode ser um construtor sem parâmetro nenhum, onde ele simplesmente vai atribuir aqui o reclamar como false no primeiro momento, e depois eu posso modificar esse valor. E agora um public filho, que vai receber aqui um valor booleano para a variável, o atributo chamado reclamar. E aqui eu vou dizer this reclamar é igual a reclamar. Só que você pode pensar o seguinte, lá no programa, eu tenho aqui também a questão do modificador de acesso, private, que a gente não pode esquecer. E os métodos getSet, que eu já vou criar logo aqui. Public e boolean get reclamar. E vou retornar aqui o valor da variável, return reclamar, ou seja, o atributo. E agora eu vou atribuir aqui no valor da set variável, public void set reclamar. Reclamar.
E vou passar aqui como parâmetro o boolean reclamar. E simplesmente vou utilizar a palavra reservada diz para chamar esse atributo e atribuir o valor que está sendo passado aqui dentro como parâmetro. Aí você pode pensar o seguinte, certo? Você está criando aqui um objeto filho através desse construtor que não tem nada. Você já atribui o valor de reclamar, mas quando você vai criar ele, você não teria que passar também os atributos do pai e do filho, porque você já está herdando ele aqui. Mas como é que você vai atribuir isso aqui na prática? No Java tem uma palavrinha reservada chamada de super. Com isso aqui, significa que eu estou utilizando o construtor do pai, que está sendo herdado. Ou seja, quando eu coloco a palavra super, automaticamente ele já recebe aqui como parâmetro o construtor e já vai inicializar eles com esses valores vazios aqui. Então, só para a gente testar no primeiro momento, eu vou simplesmente vir aqui no nosso programa, vou criar um objeto aqui, um objeto chamado pai, que vai ser a letra P, e vai receber um construtor dele. Ou seja, eu tenho aqui que a variável chamada de P vai ser um objeto do tipo pai, no qual ele vai ser criado agora através do construtor pai que não tem parâmetro nenhum. Então, quando eu simplesmente quiser apresentar algum valor aqui, eu posso simplesmente chamar a variável que representa esse objeto, ponto, e chamar o método get, nome por assim dizer, para ele retornar aqui para o meu system.out.println qual é o nome dele. Como eu não passei nenhum nome, ele vai mostrar um nome vazio aqui na hora que a gente for executar isso aqui na prática. Como você pode ver aqui, o resultado, ele vai mostrar um valor vazio, porque aqui no nosso construtor, a gente simplesmente diz, quando chamar esse construtor vazio, atribua o valor que não é nada. Aqui não mostrou nada para a gente. Aí depois que eu faço isso aqui, que eu crio esse objeto, o que é que eu posso fazer? Posso pedir para ele retornar, criar um método set, chamar o método set, public, set nome, e simplesmente passar um nome para esse pai. Por exemplo, colocar aqui Hildo. E também eu posso fazer a mesma coisa para a idade, p.set idade. E agora eu posso simplesmente pedir para ele apresentar a mensagem aqui como nome, e depois o get idade, e ele já vai dar para mim o que eu simplesmente alterei aqui, tá certo? No caso aqui da idade eu não passei nada, porque ele deu erro aqui, vou colocar a idade aqui de 55 anos, e vou executar aqui. Aí agora ele simplesmente está executando, compilando o meu código e vai mostrar aqui o retorno. Agora vai me mostrar ó, o nome do objeto e o construtor. Aí eu posso fazer aqui o construtor dessa forma aqui, passando esses valores dessa forma, ou simplesmente posso criar um novo objeto pai, chamado P2, igual a newPy, e já passar aqui os valores através do parâmetro. Posso ter um pai aqui chamado Roberto, que vai ter a idade aqui de 70 anos. E aqui eu posso simplesmente pedir para apresentar esse mesmo valor aqui. Só que agora eu vou colocar aqui, ó, em vez de ser P, eu vou colocar P2, que é o objeto que se refere ao Roberto aqui, que tem idade de 70 anos. Então, quando eu executar esse código aqui, esse objeto aqui, que foi criado agora através do construtor que já tem os parâmetros aqui direto nele, ele simplesmente vai me mostrar aqui ó, o nome Roberto e a idade dele, quando eu precisar aqui retornar esses dados. Agora o que, é que a gente pode pensar aqui? Certo, agora eu quero criar um objeto do tipo filho. Como é que eu faço? Eu venho aqui e simplesmente crio um objeto do tipo filho. Filho é igual a f new filho. Estou criando aqui um construtor que não tem nada, ou seja, estou dizendo que essa variável aqui vai ser um objeto do tipo filho, que agora eu vou atribuir o valor do novo objeto que eu estou criando aqui através do construtor que não tem nada. Como o construtor aqui do filho não tem nada, ele só vai dizer aqui que a variável reclamar, o atributo reclamar dele vai ser falso. Mas eu posso retornar ele aqui através do get reclamar. Aí como é que eu posso visualizar isso? Através desse system.out.println aqui, eu posso simplesmente colocar aqui como parâmetro dentro desses parênteses a variável f, que é para dizer que é o objeto, e eu quero que ele me retorne o get reclamar. Só que aqui ele já aparece para mim, ó. Qual é o nome, qual é a idade, qual é reclamar? Por que ele mostra logo esses três aqui? Se aqui dentro eu só tenho reclamar, porque ele simplesmente está herdando as características e propriedades, ou seja, os atributos e os métodos da classe Py. Ou seja, na classe Py eu já tenho os métodos aqui, ó, get nome, já tenho um método aqui, também get idade. Aí como eu já tenho esses dois aqui, quando eu venho aqui para minha classe principal e instancio,
que a gente chama assim quando a gente está criando um objeto, mesmo com o construtor vazio, ele já mostra para mim aqui quando eu tento acessar, através desse ponto, f.get, ele simplesmente vai me mostrar o atributo que é específico dele, mais os outros dois que são genéricos. Então, se eu mostrar aqui o reclamar e executar, ele vai me mostrar aqui que eu não tenho nada ainda. Aí aqui, ó, tá como falso, especificamente como tá. Aí o que é que eu posso fazer? Posso colocar aqui f.set nome, para setar o nome do filho. E já passar aqui o nome do filho, Olival. Posso pedir aqui para ele f7 idade, passar a idade aqui do Olival. E eu posso simplesmente passar o f.set reclamar e colocar aqui como true, que agora ele reclama, que agora ele foi criado. Assim que eu criei ele aqui, criei como nada, eu posso dizer que eu instanciei? Posso, que ele já existe, mas ele não tem nenhum valor. Ele ganha vida a partir desse momento aqui que eu passo os valores para ele. Só que se a gente for olhar aqui, a gente tem como esse construtor aqui do filho, ele acessa o construtor do pai, que já inicializa atribuindo aqui os valores zerados. E depois eu simplesmente peço para alterar através de um método set do filho, reclamar, e através de um método set do pai, como você pode ver aqui, o set nome e o set idade, beleza? Então quando eu executar aqui e pedir para ele mostrar, eu vou adicionar mais 3 println, só para você ver um em cada linha, onde eu vou pedir aqui para ele retornar o get nome, e vou pedir para ele retornar o get idade, e o get reclamar, como você já está vendo aqui embaixo. Então quando eu executar esse código, ele já simplesmente atribui os valores a cada um e vai mostrar aqui no console. Agora o objeto tem o nome de Olival com a idade 30 e ele reclama como true. Aí você pode pensar o seguinte, certo, esse é o construtor vazio. Como seria o construtor com parâmetros? Aí aqui eu no parâmetros eu ainda não criei, a gente vai criar agora. Vou colocar aqui public filho e passar aqui o string nome, string boolean int idade e o boolean reclamar. Ou seja, eu estou passando esses dois atributos aqui como parâmetro, que são do pai, e esse daqui que é especificamente do filho. E o que é que eu faço agora? Eu chamo super, e aqui dentro eu já passo os valores que estão sendo passados aqui na variável, ou seja, nome, vírgula, idade. Aí esse carinha aqui vai receber os valores no construtor do pai que já tem os atributos nesse daqui e simplesmente vai atribuir aqui. É isso que aquele super lá faz. E agora o que eu tenho que fazer de diferente? Adicionar o reclamar, que vai ser igual ao que está passando aqui como parâmetro. Reclamar. Agora eu já tenho eu já posso criar um objeto tipo filho passando os parâmetros aqui, onde ele vai receber dois parâmetros que é do pai, que ele vai jogar aqui no construtor super, através desse super que vai acessar o construtor. Ele só funciona porque ele já está herdando aqui da outra classe. E por fim eu vou atribuir o valor no atributo reclamar através do que está sendo passado aqui como parâmetro nessa variável aqui, tá certo? E agora no meu método principal eu posso simplesmente criar um novo objeto chamado filho2, f2 é igual a new filho, e aqui eu já passar os parâmetros, como no caso o nome. Então, eu vou colocar aqui, ao invés de Olival, vou colocar aqui Pedro. Pedro tem uma idade de 28 anos e ele reclama, vou colocar aqui true. E agora como é que eu vou fazer para acessar? Como eu já tenho os três aqui, eu vou simplesmente trocar aqui de F para F2. Para que você veja que eu já posso criar o objeto aqui com uma única linha e fazer essas modificações aqui direto. Aqui eu vou colocar o ponto e vírgula que faltou, vou executar. E você pode ver aqui no nosso console que ele simplesmente já vai mostrar aqui o nome Pedro, a idade 28 e true. Pedro 28 e true, como você pode ver aqui. Ou seja, o conceito de orientação a objetos é algo bem simples que a gente pode utilizar. Só que você tem que lembrar o seguinte. Se eu tirar isso aqui, modificador de acesso, aí eu conseguiria simplesmente alterar os valores lá diretamente. Por exemplo, aqui, ó, f.reclamar. Ele consegue visualizar o valor da variável e eu poderia mudar aqui para falso. Só que isso aqui não é uma boa prática. Então eu tenho que colocar uma modificação de acesso, private, para que aquilo não seja possível. Só seja possível através dos métodos getSet. E quando eu faço, ele já reclama aqui dizendo que está com erro, mas não é erro, foi eu que decidi que o meu código seria feito dessa forma. Eu não posso mais utilizar essa modificação. Aí aqui eu tenho os construtores sem parâmetro, com parâmetro, métodos get e set. Aí aqui eu tenho, se eu quiser, por exemplo, criar um método geral aqui,
na classe Python. Eu poderia simplesmente botar aqui public void gritar. E aqui eu dar um system.out.println e falar. E agora eu vou aqui no meu objeto filho, que já foi criado aqui, que já recebeu esse parâmetro, e eu simplesmente quero chamar esse método. Coloco f.gritar. Já posso usar ele aqui dentro. Então se eu executar, ele simplesmente vai gritar aqui agora. Como você pode ver aqui no exemplo, ó. Ou seja, o filho está gritando porque ele está herdando esse método específico lá do pai. Agora, se eu quisesse, por exemplo, modificar esse método, aí a gente pode utilizar uma coisinha chamada de sobrescrita. Por exemplo, aqui, ó, public void gritar. Aí ele vai simplesmente sobrescrever através dessa anotação, arroba override, onde eu posso simplesmente aqui modificar o valor. Posso utilizar já o valor que está lá, ou eu posso simplesmente dar um comportamento novo, como eu vou mostrar aqui, ó, system.out.println. E ao invés de gritar aquele ra, eu vou fazer isso aqui, ó, que agora é o filho que está gritando. Então, se eu simplesmente só executar isso aqui, com o que eu estou acessando do filho, eu simplesmente vai aparecer aqui o porque eu, através do método sobrescrito, eu simplesmente fiz isso. Isso aqui é um polimorfismo que vai ser um tema de uma outra aula. Mas a parte de orientação a objetos, especificamente a parte de herança, você já visualizou aqui na classe filho uma herança da classe pai, certo? Fala, Davis, tem uma coisa que eu sei que todo programador Java não quer ficar só aqui no código. Ele quer criar sistemas de janela interativas tal como esse daqui. Você pode ter acesso a um formulário de cadastro, pode preencher as informações como você queira, marcando as caixas de seleção, marcando os elementos, digitando todos os dados que são necessários para que depois que você salve, você possa pesquisar ele em uma janela diferente, onde você pode informar o dado do CPF de uma pessoa e pesquisar os dados e já retorna tudo para você aqui, voltando para o menu, voltando para um cadastro diferente e assim você ter acesso a um sistema completo. Então, se você tem interesse de aprender a criar sistemas como esse aqui, com interface gráfica com Java Swing, onde você vai entender a parte tanto do código como a parte da interação com a ferramenta, para que você possa montar toda essa estrutura aqui, basta você clicar no link na descrição desse vídeo aqui, que ele está por preço promocional para 50 primeiras pessoas. Então, se você tem interesse em aprender Java com Swing, clica aqui nesse link, que este curso aqui é para você.